Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. E aí, nossa aula hoje de História tem como tema Encontro com os Indígenas, mas é importante a gente retomarmos de onde paramos. Nós estávamos estudando sobre os estudos históricos, sobre fontes históricas, tipos de fontes. Nós vimos também o conceito de história. E agora nós vamos entrar em outro tema, que é encontro com os indígenas. Nós vamos entender como aconteceu o encontro entre portugueses e indígenas brasileiros. Ok, meus amores? Vamos para a nossa leitura, mas ainda é importante continuarmos na construção do nosso hábito. E aí você me pergunta, de novo, sim, esse hábito vai fortalecer o nosso aprendizado, vai fazer com que a gente possamos nos concentrar melhor, ter mais atenção para o nosso texto, sublinhar o que for necessário, escrever aquilo que você achar necessário, que precisa ser escrito, elencar a característica que você já vai qualificar aquilo como característica. E é aqui, no momento da leitura, que você vai poder fazer isso, tá certo? Então, se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. E vamos começar a nossa aula. Como já disse, o tema é Encontro com os Indígenas. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com os povos indígenas. Como você imagina o encontro entre povos tão diferentes? E eu aí já faço milhões, já imagino várias situações. Pessoas totalmente diferentes se encontrando. Olha só como deve ter sido aquela cena, né? Aí eu imagino assim, os portugueses descendo das suas naus, né? Dos seus navios, das suas embarcações, completamente vestidos, totalmente vestidos, e encontram povos totalmente diferentes e despidos, ou cobrindo apenas as suas vergonhas, em alguns casos. Não é? Então, deve ter sido uma cena muito inusitada. E às vezes, quando eu paro para ler um texto referente a esse encontro, eu imagino várias situações. Mas vamos continuar. Quero ver, e você? Como é que você imagina como foi esse encontro? Muito diferente, não é? Bem diferente. Para saber um pouco mais sobre esse encontro, é importante conhecermos o que foi registrado sobre ele naquela época. O texto que você vai ler a seguir é um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral, ao rei de Portugal, Dom Emanuel. Nessa fonte histórica, Pero Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. E olha só, você vai perceber fonte histórica. E nós vimos a importância das fontes históricas, como essas fontes históricas, elas nos dão suporte para conhecer a história desse encontro, como esse encontro se deu. Então vamos lá. Vamos conhecer. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Ou seja, o português, ele descreve o indígena de uma maneira bem natural e de uma maneira bem rasa. Olha só, eles dizem que eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos, andam nu, e eles não têm vergonha de se mostrar nu. Como é a mesma forma de mostrar o seu corpo por inteiro, é a mesma coisa de mostrar o seu rosto. É isso que o português está descrevendo, que à primeira vista foi assim que se deu esse encontro. Então vamos lá. Com base na leitura do trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que diferenças podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? E aí eu gostaria que você já escrevesse, já
comece a anotar. Vá respondendo isso ao longo da nossa aula. E é muito interessante que você faça uma segunda leitura para que você possa ainda embasar ainda mais a sua resposta, ok? Segunda questão. Após a leitura desse trecho, sua visão sobre o encontro entre portugueses e indígenas mudou? Converse com os colegas. É importante que essa conversa ela aconteça no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? No momento ou posteriormente à sua leitura e quando você já tiver respondido a primeira questão, tá certo? Vamos continuar. Os primeiros habitantes do território. Esse é um subtítulo. Você conhece algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muita semelhança, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crença e rituais. E é muito interessante, gente. Essas diversas diferenças constituem diferenças específicas de cada tribo, de cada grupo indígena, que não fazem dele melhor ou pior. Não é isso. Eles têm culturas diferentes, crenças, eles são diferentes. Eles são tão importantes quanto qualquer outro povo. Tá certo, meus amores? Para que a gente não cometa o erro de julgar erradamente por conta por exemplo, das pinturas que eles utilizam, por conta da vestimenta, por conta da sua forma de viver, tá certo? E é muito bom a gente conhecer, para que a gente possa dialogar sobre essas diferenças, entendendo que cada um deles tem a sua importância, ok? Observa aí nessa imagem a diferença, olha só, da forma como esse está pintado, da forma como esse aqui está também pintado e da forma como essa índia linda está pintada, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. E olha só outra diferença, não é? Os indígenas que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1.000 povos, entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território. Havia muitos indígenas, não é? Como funcionava ou como era organizada as sociedades indígenas? Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governo centralizado. Ou seja, não havia a pessoa do Estado, o presidente, organizando, não havia a organização, por exemplo, dos 3 poderes para organizar a sociedade indígena. Era uma outra forma de organização. Grande parte do tempo dos indígenas era dedicado a atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer as tarefas como plantar, colher alimento, coletar cestos, tipos de fruta, cozinhar e cuidar das crianças. Quais eram as atividades dos homens? Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. E aí nós vamos ver nessa distribuição de tarefa como uma complementava a outra. Ok, meus amores? A oralidade e a educação indígena. Nós vamos conhecer como as conversas com os mais idosos, elas fortificaram essas culturas, como elas puderam se propagar através da oralidade, da história contada. A educação passou pelo viés da oralidade desses povos, tá certo? A oralidade teve grande importância para as culturas indígenas e, atualmente, ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações, por meio de canções ou de narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos, seguindo suas tradições. E aí nós vamos perceber
que essa oralidade ela pôde trazer até os dias de hoje histórias que foram passando de geração a geração, os costumes, as tradições que chegaram até os dias de hoje graças a essa oralidade, ou a importância que aqueles povos indígenas davam e dão a essa oralidade, ok? Então vamos lá, continuando. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. E aí, nós vamos observar, vamos dizer assim, uma qualidade dos povos indígenas, a valorização dos idosos, da forma como cada idoso para cada família representava e representa uma biblioteca a céu aberto, sabe? É uma biblioteca ambulante, porque ela traz na sua memória, no seu conhecimento, fatos históricos da sua vida que vão ser transmitidos de geração para geração. E isso é muito importante. E devemos aprender com os indígenas esse respeito, esse cuidado com os idosos. Isso é muito importante. Vamos continuar? E aí nós vamos conhecer como eles têm a percepção da passagem do tempo. Nós vimos em alguns momentos antes desse tema, onde nós estudamos que o conceito de tempo está muito atrelado também ao conceito de história. E aí nós vamos perceber como os povos indígenas, eles percebiam a passagem do tempo, como é que eles notavam, como é que eles... Hoje nós temos os calendários, os relógios e tantos outros, e eles que não tinham esses meios, como é que eles percebiam essa passagem do tempo? A passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza, a observação dos astros, como as constelações, o Sol e a Lua, e dos ciclos naturais, como os períodos de lua de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes, possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher. O conhecimento sobre os ciclos naturais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens, durante as atividades cotidianas. Ou seja, eles percebiam a passagem do tempo a partir dos movimentos naturais da natureza, círculo lunar, as cheias dos rios e período das cheias do rio, as estações do ano, os períodos de reprodução dos peixes. Todos esses movimentos naturais possibilitaram aos indígenas construir um calendário. A partir da construção, aliás, a partir da observação dos movimentos naturais, foi possível construir calendários que possibilitasse a ele organizar as suas atividades, para que ao fazer essas atividades houvessem êxito, porque eles estavam, a partir daquela observação, construindo um calendário para organizar as atividades e, consequentemente, obter êxitos nessas atividades. E, mais uma vez, a importância que o idoso tem. É justamente ele que vai passar essa percepção para os mais jovens. E os mais jovens vão poder fazer essa análise dentro da observação de um idoso e também a partir da sua, vai juntar as duas e construir aí um calendário para que eles possam realizar as atividades cotidianas baseadas em data, em tempo. E tempo esse que foi analisado segundo a sua cultura, segundo o seu jeito de observar os movimentos naturais. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagem. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países. Então, vamos lá.
E aqui nós temos uma atividade que vamos realizar nossa atividade com bastante alegria. Eu convido você a fazer uma segunda leitura e com isso você vai fazer as suas atividades com êxito. Ok, meus amores? Beijo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Espero que você possa realizar essa atividade com alegria. Isso é muito importante. Beijos e até a próxima.